Bom dia amigos, bom dia a você que nos acompanha na mídia, você que está chegando agora, bom dia família, bom dia prezados, fiel companheiro, inseparável de todas as manhãs, Espírito Santo, seja muito bem-vindo. Olha, quando eu estava em transição da adolescência para a fase adulta, eu ouvia falar que um homem, para marcar seu tempo, tinha que plantar uma árvore, ter um filho e no mínimo escrever um livro. Com relação a escrever livro, o interessante é que todo escritor que conheço, e bem, na sua grande maioria são colegas de ministério, dizem que escrever um livro é como um nascimento de um filho. E realmente eu acredito que deve ser comparado com todo o processo de geração, as dores de parto, até o processo da concepção e o aroma, né, das folhas propriamente dita, quando ele já está editado e prontinho. Agora a pergunta é, com relação aos filhos, você está encontrando dificuldade para educar seu filho ou sua filha? Algumas vezes já pensou que talvez seria melhor não ter tido filhos? Você fica preocupado com o futuro do seu filho ou sua filha? Bem, se escrever um livro já são tantos desafios, né? Imagina então filhos. Educar filhos quando não se tem filhos é fácil, assim como é mais fácil ainda educar os filhos dos outros. Embora haja dificuldade no lidar com as crianças, a verdade é que elas estão inclusive no plano de Deus desde a criação. Em Gênesis 1, 27 e 28, a Bíblia diz, tenham muitos e muitos filhos. Eu considero profundamente interessante a forma como a Bíblia aborda a oportunidade de gerar filhos nesse mundo. Aos olhos de Deus, eles são uma herança celestial, um presente do Pai para legar às nossas vidas. Sei bem que é isso, queridos. Olha, hoje minhas 3 filhas são mulheres já, não é? São mulheres das quais 2 já geraram filhos, mas eu recordo como se fosse ontem, a época em que eram bem pequenas, não é? Eram bem pequenas. As transformações que se deram em minha vida por conta daquelas 3 pequeninas criaturas, a forma como me recebiam quando estavam em casa, exausto após um estressante dia de trabalho, e, bom, a renovação de toda essa força e esperança gerada em mim quando deles obtinham um único sorriso, né, e carinho. E isso, graças a Deus, se perpetua com os meus netos, né? Hoje temos até um dingo na minha chegada em casa, né? Quer saber? É um dingo assim, ó. Vovô chegou, vovô chegou. Vovô chegou, vovô chegou. Bom, mas isso é uma outra questão. É uma questão aí familiar que nos alegra muito, né? Quando chegamos e eles nos recebem dessa forma. Ora, Deus deu aos pais toda a autoridade necessária para a educação dos filhos. A Bíblia declara, coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a coroa dos filhos são os pais. Provérbios 17:6. Fato é, querido, que houve gigantesco amadurecimento em nós, proporcionado pelas experiências difíceis, quando uma daquelas pequeninas criaturas, aquelas nossas filhas, estavam enfermas, ou quando tínhamos grandes necessidades com elas. Verdadeiramente, quando as vejo agora, crescidas, 2 já casadas, formadas e saudáveis, a mais nova se aperfeiçoando para se formar, todas inteligentes, sinceras na sua fé cristã, eu compreendo de forma plena e louvo a Deus por este lindo trio que, por herança dos altos céus, eu e minha esposa tivemos o privilégio de gerar. Agora, fato é que um breve olhar na sociedade de hoje nos dá a clara certeza de que milhões de corpos sem almas não se dão conta de que ter filhos é uma bênção. A começar por aqueles que procriam sem nenhuma responsabilidade e nenhuma base moral, espiritual ou financeira para sustentá-los, deixando-os à mercê de um mundo mau e exposto a toda sorte de destruidores perigos. Todavia, tanto no quadro daqueles que não exercem sua paternidade com amor, dedicação e responsabilidade, como no que concerne aos que decidem impedir que nasçam seus filhos, grande é a dívida para com Deus, que aqui mesmo, na terra, já sente suas primeiras consequências e que de forma mais aguda alcançará
inclusive na próxima dimensão. Veja que a questão não é se você pertence ou não a uma igreja. Há pessoas que são verdadeiros anjos na igreja e autênticos monstros dentro de casa. A questão também não é se você é um profissional de sucesso que não deixa que nada dentro do ponto de vista material falte em sua casa. O dinheiro não preenche as lacunas que se adequam ao amor e ao carinho. A questão é que espécie de pai ou mãe você é. Responda para si mesmo e para Deus. O Deus que nos presenteia com os filhos é o mesmo Deus que nos chama para criá-los num ambiente de amor e proteção, nos caminhos da bondade, do reto caráter, do respeito ao próximo e da fé sincera em Cristo Jesus. Os filhos são herança, são legados, ou seja, são presentes do Senhor. Felizes os pais que cuidam, que educam, que zelam pelos seus filhos, baseando-se nas palavras e no amor do Senhor. Pois é dever dos pais ensinar o caminho que os seus filhos devem seguir. Os ensinamentos dos pais servirão para a vida toda e, consequentemente, colherão bons frutos. E não se esqueça, seus filhos são joias raras perante os olhos do Pai. A Bíblia diz, eis que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Salmo 127:3. O Deus que nos presenteia com filhos é o mesmo Deus que nos chama para criá-los num ambiente de amor e proteção, nos caminhos da bondade, do reto caráter, do respeito ao próximo e da fé sincera em Cristo Jesus. Eu quero repetir isso. Portanto, a minha oração nesse momento é o que o Senhor abençoe as famílias. Dê sabedoria aos pais no ensinamento aos filhos e que os filhos retribuam com muita alegria. Amém? Pense nisso, reflita sobre isso. Essa reflexão de hoje dedico às minhas 3 filhas saudáveis e inteligentes. Michelle Elaine, Anne Caroline e Camila Dias. Verdadeiros tesouros que o Senhor nos confiou. Se te edificou, curta, compartilhe e inscreva-se no YouTube. Tenha um abençoado dia em família. E amanhã estaremos trazendo mais uma temática para a reflexão que o Eterno nos conduzir. Tenha um excelente dia. Bom dia com o pastor Sérgio Dias.